Bom dia, bom dia, bom dia. Tô inspirado para hoje. Vamos começar uma série muito especial. Pode soltar aí, pessoal. Café com Destino, a sabedoria diária que transforma sua vida. Papel e caneta na mão, porque já vai começar. Bom dia! Mais um Café com Destino, começando uma série muito poderosa hoje. Você sabe que de segunda a sexta, 7h57 da manhã, a gente tem um compromisso com a tua evolução, com o teu crescimento, com a tua maturidade espiritual, com o teu crescimento emocional, com o teu sucesso na família. Nós temos um compromisso com você e com o teu destino profético aqui no Café com Destino. Mais uma semana começando, né, Wesley? Mais uma semana. Como foi o final de semana? Foi ótimo. Foi ótimo? Foi. Porque- Noite de destino. Noite de destino foi forte, hein? Maravilhosa. Quero mandar um beijo pro pessoal de Manaus e também pro pessoal de Belém do Pará, né? Obrigado por terem lotado, por terem comparecido ao evento. Foi algo extraordinário. Noite de Destino marcou o norte do país esse fim de semana, né? Tantas conversões, tantas pessoas sendo libertas. Foi algo tremendo. Lembrando, Erle, que já que a gente está falando de Noite de Destino, né? Que mês que vem, em junho, dia 2 de junho, eu vou estar no Rio de Janeiro. Ó, pelo amor de Deus, cariocas, não vão fazer vergonha que eu sou de Vila da Penha, Vicente Carvalho, Irajá. Eu quero todo mundo, Vaz Lobo, quero todo mundo presente lá. Vai ser ali no Quality Stage. Quali Stage, ali no Via Parque. No Via Parque ali na Avenida Ayrton Senna, na Barra da Tijuca. Então, você do Rio de Janeiro, sai da Baixada, Duque de Caxias, você que está no Meia, Tijuca, o pessoal do Recreio, dos Bandeirantes, da própria Barra da Tijuca, Jacarepaguá, vamos lotar o Quali Stage, vai ser a Noite de Destino. Eu prometo, Rio, como eu sou daí e vou voltar para minha terrinha, eu prometo dar o meu melhor e fazer a melhor Noite de Destino da história aí no Rio de Janeiro, tá bom? Te espero no Rio. E Goiânia, dia 3 de junho. Olha que coisa tremenda, eu preciso dar o braço a torcer e dizer como o povo goiano é diferente. Foi a primeira vez, a primeira cidade a lotar um evento meses antes foi Goiânia. Nossa. Goiânia é fora do comum. Goiânia vai ser fora do normal o que vai acontecer. Aí em Goiânia vai ser no Teatro Rio Vermelho, tá bom? Você pode estar comigo em Goiânia também dia 3 de junho. Vamos aqui voltar. Wesley, teu final de semana foi tranquilo? Foi ótimo. Então tá A bom. palavra de ontem também foi muito boa. É mesmo? Sim. Então você praticamente está vivendo pro reino, porque eu tô pensando, antigamente eu lembro que o final de semana dele era só loucura, Só doideira. doideira, Só. mas agora não, agora é noite de destino, pregação domingo, Só fugindo da aparência do mal. tá o mal vem pra cá, tu vai pra lá, tu tá só na fuga. E ontem teve uma mensagem poderosa também no YouTube, porque todo domingo 10 horas da manhã tem mensagem, vale a pena você assistir, tá bom? Vamos pra matéria, porque nós vamos começar uma série que eu amo. Eu amo falar sobre José, e a gente vai falar sobre José do Egito. Uma história de superação, uma história de sabedoria incomum, uma história de mão de Deus sobre a vida de alguém, uma história de destino profético, que ele recebeu revelação em sonhos de tudo que ia acontecer. Gente, José é a história de todo mundo, tá? Existem personagens na Bíblia em que Deus dá uma vida para ele para falar com todo tipo de vida, para falar com todo tipo de gente. José é uma dessas histórias que vai tocar você, que com certeza você vai se identificar em algum momento da vida de José. E eu estou preparando uma série, que é um sonho meu, que é gravar a série José do Egito no Egito, Nossa. lá nas pirâmides. Imagina. Vai ser forte. Vai ser forte. Rapaz, a gente vai fazer uma representação, vai botar o Wesley sem camisa carregando as pedras, subindo as pirâmides. Vai ser... Não, vai ser bom demais. Sendo vendido. Vai ser muito bom. E a gente vai fazer isso em julho de 2024. Né? Todo ano a gente vai para Israel, na nossa imersão em inteligência espiritual. Em julho de 2024 vai ser Egito e Israel, com a gravação da série no Egito, e Noite de Destino em Jerusalém, 2024. Já deixa na sua agenda aí, tá bom? Ó, e essa série de José do Egito é fora do comum. Que você vai aprender coisas que talvez você nunca tenha visto por esse lado. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda é quem é José. Wesley, você que é teólogo,
José, quem é José? Filho de Jacó. Ele é o filho mais velho, o filho do meio? Aí É o ele oitavo é um dos filho? mais novos. Ele é um dos mais Um novos. dos mais novos. É. Então, quando você não sabe a posição exatamente, você fala, ó, do meio pro fim ele é um deles. É o penúltimo. É, o penúltimo, porque o último é o O Benjamim. Benjamim. Então, olha só, José e Benjamim eram filhos da velhice de Jacó e eram filhos com Raquel, né, que era a mulher que ele amava. Então, isso aqui é interessante a gente aprender alguns detalhes. A Bíblia diz, daqui a pouco nós vamos ler em Gênesis 37, que Jacó amava mais a José do que aos outros porque ele era filho da sua Velhice. Mas tinha um que também era filho da sua velhice. Benjamim. Por que ele amava mais a José? Gente, nós vamos aprender coisas muito fortes nessa série. Será que as coisas são do jeito que são? Será que as coisas são como parecem ser? A verdade é que um pai nunca ama mais um filho do que ao outro. Ele só corresponde mais ao amor que o outro dá. Essa é a verdade. Uma vez eu expliquei sobre isso, porque se você olhasse o meu dia por câmeras, você ia achar, vendo eu com meus filhos, que eu amo mais o Joaquim, por exemplo. Por quê? Porque ele fica no meu colo o tempo todo, ele me beija, eu beijo ele o tempo todo, mas não amo mais, eu amo os 4 iguais. É que o Joaquim, ele provoca mais amor em mim. Ele procura meu colo, ele toda hora vem conversar comigo. Ele vem, pai, me dá um beijo, pai. Então, eu só correspondo ao amor. Um pai não ama mais um filho do que o outro, ele corresponde mais. Então, não é que José era mais amado que Benjamim, que também era filho da sua velhice, mas é que ele correspondia diferente, ele provocava um amor diferente, e você vai entender isso em Gênesis 37. Diz assim, Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Lembre-se que Jacó, o pai de José do Egito, que é o nosso estudo que começa hoje, foi aquele que lutou com o anjo. Foi aquele que se reconciliou com o seu irmão Esaú. Ele estava preparado para uma guerra e de repente teve uma reconciliação. Jacó foi aquele que atravessou o Rio Jordão fugindo de Esaú somente com um bastão na mão e volta anos depois próspero, abastado, com servos e servas. Jacó tem muita história aqui na Bíblia poderosa sobre Jacó, né? Então, ele trabalhou 7 anos para casar com a mulher que ele amava, Raquel, e seu sogro Labão o enganou, lhe deu Lia. E aí ele teve que trabalhar mais 7, 14 anos no total. É forte. Não é forte? Então, Wesley, nós temos uma proposta para você. Você está há quanto tempo comigo? Já faz uns 4 anos. 4 anos. Minha filha não tem idade. Minha filha é muito nova. Mas, 4 anos, faltam 10 anos. Daqui a 10 anos, eu vou poder te apresentar uma prometida. Mas tem que ser como voluntário. Tem que ser como voluntário. Não, é porque Jacó foi voluntário. Foi voluntário. Jacó não recebia, não, como voluntário. Você vai devolver esses 4 anos de salário. Não é justo, gente. Você vai, é justiça. Você vai devolver os 4 anos de salário, vai trabalhar mais 10, e aí eu te apresento alguém. É bíblico. Se você quiser ser como Jacó. Se quiser ser Esaú, pode. Eu vou ser Ó, como Paulo. Ou ser como Paulo. Então, olha só, José, ele foi o 11º filho de Jacó e o primeiro com a esposa que ele mais amava, que era Raquel. Então, tem um significado especial aí de José na vida de Jacó, porque os outros filhos ele teve pela necessidade de procriação da época, ou seja, um homem tinha que ter filhos. A mulher dele não podia ter filhos, ele começou a ter filhos tanto com a mulher que ele não amava, Lia, porque foi dada por Labão, seu sogro, foi empurrada nele, tanto com a sua serva. Então é muito importante você entender que o significado de José na vida de Jacó é o cumprimento de uma profecia. É forte. Na época era comum, vale lembrar que na época era comum, por causa da reprodução, da necessidade de reprodução, não tinha 7 bilhões de pessoas no mundo, que os homens tomassem outras mulheres ou até mesmo servas com a finalidade de reproduzir. Tá bom? Hoje em dia, o apóstolo Paulo deixa claro, cada um tem a sua própria mulher. Por causa de quê? Sabe por causa de quê? Ele fala. É dureza de coração. Não, dureza de coração é por causa do divórcio.
Por causa da prostituição. O apóstolo Paulo chegou à conclusão seguinte: Davi teve muitas mulheres Sim. e não dormiu com a dos outros? Salomão não teve muitas mulheres Sim. e não acabou adorando deuses das que não podia? Então, o apóstolo Paulo chega à conclusão, isso na verdade é um mandamento divino através do apóstolo Paulo, que não adianta você ter 3, 4, 5 mulheres, você vai ainda querer outra. Então o apóstolo Paulo, por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher. Tá bom? Então, hoje em dia é diferente, tá? Só deixando claro, você que está começando na Bíblia agora, para você que é espertinho, está começando a estudar a Bíblia agora, fala, o Tiago falou, hein? Pode até com 4. Não. Nessa época aqui era uma necessidade de reprodução, era permitido biblicamente, hoje em dia não. Tá bom? Então, Jacó, ele era um homem muito especial, tinha uma história com Deus, tem vários filhos. O 11º filho de 12 é o José, né? Lembrando que Jacó, Deus muda o nome dele quando ele luta com o anjo, Deus muda o nome dele para Israel. A nação de Israel começa com Jacó. Então o pai de José é um homem muito especial para a história e no mundo espiritual. Não tem outro relato de um homem que lutou com o anjo e venceu. Aliás, nem lutar com o anjo o outro lutou, quanto mais vencer. Só Jacó, tá? E o capítulo 37 de Gênesis diz assim: Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro, e esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, essa é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, ele vai começar a contar a história de Jacó por José. Já pegaram isso? Nunca já pegam isso na Bíblia, não é? Não. Então você que é o Theo e ele que é o teólogo, vocês têm que prestar atenção. Quando José tinha 17 anos, quantos anos? 17. Ele pastoreava os rebanhos com seus irmãos. José já trabalhava, você pode perceber que todo mundo que Deus chamou não estava deitado em berço esplêndido, estava trabalhando. Trabalhando não é necessariamente empregado. Tiago, eu estou desempregado, então Deus nunca vai me chamar. Não é empregado que eu estou falando, é trabalhando, ou seja, não estar à toa, está fazendo alguma coisa, está produzindo de algum jeito. E ele estava pastoreando os rebanhos com seus irmãos. Ele ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. José, ele era um leve trás de informações. José não era perfeito, não. É muito importante a gente saber que uma história de sucesso como a história de José, que nós vamos acompanhar, também é uma história com erros. José não foi perfeito, ele não era Jesus, só Jesus foi perfeito. Abraão não foi perfeito, Jacó não foi perfeito. Né? Jacó até enganou para se dar bem. Então, você precisa entender que ninguém é perfeito. Mas se você for arrependido, nós temos um Deus de misericórdia que cancela o nosso passado e escreve o nosso futuro. Isso aqui que tem que ficar claro para você. E aí, Jacó, ele era leve trás. Ele via os irmãos fazendo e ia lá e falava, pai, ó, Rubem está fazendo tal coisa. Ó, Simeão não sei o quê. Ó, Issacar ele ia só dedurando os irmãos. Ora, Israel amava mais a José do que a qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa e colorida. Mandou fazer uma roupa especial para José. Quando seus irmãos viram que o pai amava mais a ele do que a qualquer outro, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Então vamos lá. Apesar de José ser um leve traje, ele ficava pegando as informações dos irmãos, hoje em dia é feio fazer isso. Né? Você pode levar para o lado bom também, poxa, mas os irmãos podiam estar errando muito e queimando o filme da família e prejudicando o histórico da família. Você pode levar pelo lado bom também, mas geralmente todo leve traje é mal visto. Tá? Mas os irmãos não odiaram ele porque ele era fofoqueiro e levava as informações. Os irmãos odiaram ele porque o pai o amava mais do que os outros. Você tem que entender que nada provoca mais ódio do que o amor. Nada provoca mais ódio do que o amor. Quem é muito amado provoca muito ódio. Porque as pessoas não sabem lidar com o amor direcionado. Quando o amor se direciona,
Existem pessoas que estão à volta que começam a odiar quem está direcionando o amor e quem está sendo direcionado pelo amor. Ou seja, o amor provoca muito ódio. E quando eles perceberam que José era muito amado, eles começaram a odiar. Não é que ficaram contra ele, não. A Bíblia está escrito que eles odiaram o seu irmão. Nós sabemos que José era o filho querido de Jacó, mas provavelmente não porque Jacó realmente, emocionalmente o amava mais, mas porque José correspondia mais. José se entregava mais emocionalmente. José, com certeza, pelo menos isso está escrito, ele conversava mais com o pai, por exemplo. Ele que levava as informações para o pai. Era trabalhador. Então, José tinha tudo para despertar esse orgulho que um pai tem. Poxa, meu filho é jovem, trabalhador, fala comigo, me ama, me honra. Tinha tudo. Isso fez com que Jacó expressasse mais amor por José e pode ser também, lógico, como está escrito, que ele realmente o amasse mais emocionalmente, mas levando em linhas gerais, um pai geralmente não ama mais, ele sim corresponde ao amor do filho. E os irmãos ficaram com raiva. Os irmãos ficaram com ódio dele. E aí sabe o que eles começam a fazer? Eles começam a tramar contra a vida de José. Qual o problema do ódio? É que o ódio não quer que você caia. O ódio quer que você morra. Então, a pessoa que trabalha debaixo de ódio, ela não quer te prejudicar, ela quer te eliminar. Quem quer te prejudicar, às vezes, é o invejoso, às vezes é o ciumentinho, é o cobiçador, aquele que queria ter o que você tem. Quem te odeia quer te eliminar, quer te varrer da história. E os irmãos começam a fazer planos para matarem o seu próprio irmão, José. Então, aqui é algo tremendo, porque você imagina um menino que foi criado dentro de casa, ali a pão de ló pelo pai, com a melhor roupa colorida e tal, tudo certo. Um menino que tinha tudo para acontecer, de repente, agora começa a ser perseguido pelos seus irmãos, que eram mais velhos, mais experientes, e eles armam um plano. Você sabe qual é o plano que eles armam, Wesley? Qual? Tá perguntando. Não, se você não sabe Vamos dar um fim nele. Vamos dar um fim nele. E qual foi o fim que eles planejaram, Wesley, para ele? Pensaram em matar. Eu sei, isso aí tá... Mas o que como? Você falou, na verdade. Aí- Como? Como? Como eles iam matar José? Uma emboscada. Eles acharam uma cova, e falaram, vamos jogá-lo lá e deixá-lo morrer. Ele ia morrer de fome, ia morrer atacado por algum bicho, ia morrer de frio, ia morrer de alguma coisa. Só que um dos irmãos falou, não. Não vamos deixar que o sangue do nosso irmão caia sobre a gente. Vamos tirá-lo dessa cova e vendê-lo ao Egito. A gente tem que lembrar o seguinte, os piores dias da nossa vida, anote isso, por favor, papel e caneta na mão. Os piores dias da nossa vida não fogem do controle de Deus. Os piores dias da nossa vida não fogem do controle de Deus. Não foge. Os piores dias da nossa vida não fogem do controle de Deus. Está no controle. Ou seja, Deus sabia que um dos irmãos ia se sensibilizar, Deus sabia que estaria passando uma caravana dos ismaelitas e Deus já estava preparando o trono para José 13 anos depois. Porque aos 30 anos ele já vira governador do Egito. Mas antes de nós irmos para a parte boa, eu quero trabalhar os processos de José com você, porque é aqui que você vai se identificar. É aqui que você vai entender que com Deus não existe coincidência, que nada sai do controle dos planos de Deus. Nada! Deus é soberano e sabe tudo. Então, tudo que está acontecendo na tua vida ainda está no controle. Ele não perde o controle, ele não entrega o controle. Nada foge da soberania de Deus. Então, ele é vendido como escravo para uma caravana de comerciantes ismaelitas que estavam passando pela região. E esses comerciantes ismaelitas, eles pegam José e levam para a terra do Egito para vendê-lo lá. Os irmãos, como é que eles deram a desculpa para o pai? Eles pegam aquela túnica colorida que dava raiva neles, encharquem sangue de animal,
leva para casa e fala: pai, certamente o teu filho José foi despedaçado por alguma besta fera, porque está aqui, ó, só encontramos a roupa manchada de sangue. Jacó entra numa profunda tristeza, começa a chorar: meu filho! O filho preferido, o filho da velhice, o filho que conversava com ele todos os dias, o primogênito com Raquel, a mulher que ele amava, tinha morrido. Ou, aparentemente, na cabeça dele tinha morrido. José, na verdade, estava sendo vendido ao Egito e ele foi vendido para a casa de Potifar. Presta atenção, gente, por favor. Ser escravo é ser escravo, não tem escravo com vida boa. Mas se parar para pensar, ele não foi vendido como escravo para lutar numa arena ou para trabalhar limpando o chão em algum lugar. Ele foi vendido já para uma casa estratégica. Nada foge dos planos de Deus. Ele foi vendido para a casa de Potifar, que era um oficial egípcio, um excelente cidadão egípcio que tinha não só riqueza, mas abertura em todas as áreas. Deus coloca José num lugar para ele não só colocar o seu dom e o seu talento para fora, mas também para aprender coisas que ele iria usar lá na frente. Às vezes a escola que vai te formar para o futuro é justamente num lugar que você não queria estar, como a casa de Potifar. Mas é ali que você vai aprender coisas, é ali que você vai expor o seu coração. A Bíblia diz que José era um homem de excelente aparência, era um homem bonito. Então, por causa disso, a mulher de Potifar começou a dar em cima de José. Só que José era muito consciente, imagina, ele era jovenzinho. José fala o seguinte: espera aí, o meu senhor não me proíbe de usar nada nessa casa, tudo eu posso usar como administrador. A única coisa que eu não posso é tocar em você. Por que eu vou quebrar essa regra? Por que eu pecaria contra o meu Deus? Gente, presta atenção. José, sendo escravo, vendido pelos próprios irmãos, só que muitos já teriam sido completamente feridos emocionalmente e estariam vomitando e destilando o seu ódio. Mas José provou que mesmo no meio das dificuldades já tinha o coração curado. Uma coisa muito importante também a gente lembrar, tem uma pregação minha sobre paternidade que eu explico que José teve força para resistir à esposa de Potifar, mesmo sendo jovem, com os hormônios à flor da pele, porque ele soube do seu pai trabalhando 14 anos por amor de uma mulher. Então, quando você tem exemplo em casa, quando você tem referência, é muito mais difícil você seguir o caminho errado depois. Se você não teve referência em casa, seja você referência para os teus filhos. Começa a partir de você essa bênção, começa a partir de você esse legado. Eu declaro isso em nome de Jesus. Então, José, ele tem uma importância fundamental, importantíssima na história bíblica. Ele futuramente, eu vou começar a falar sobre isso amanhã, na terça-feira, futuramente ele vai virar o mantenedor da vida humana. Se não existisse José, as gerações teriam sido dizimadas por causa da fome naquela época. Para toda dificuldade, um provedor está sendo forjado. Para toda crise, um governador está sendo forjado. É no meio da crise, é no meio da falta que José estava sendo forjado. Se ele deixasse a injustiça dos irmãos, o abandono dos próprios irmãos ferir seu coração, ele não poderia estar bem aqui para poder ser um excelente administrador na casa de Potifar e prosperar. Nós sabemos que uma grande injustiça vai acontecer aqui. Sabe o que eu percebo? Que a habilidade de quem vence, a habilidade de quem governa é quem não dá o braço a torcer para as injustiças. Uma coisa que você tem que reconhecer no mundo, eu ensino isso para meus filhos, o mundo não é justo. Não espere justiça do mundo. Só Deus é justo, o mundo não é. Não espere que a faculdade vai agir com justiça com você, que seus amigos serão justos com você, que o concurso que você fez vai ser justo. Não existe justiça nesse mundo. O mundo não é justo. Se você vai para o mundo pensando que alguém vai fazer justiça por você, não vai. Só Deus é justo, hein? Então, eu tenho a impressão que José tinha essa consciência, porque ele não se ofendia com nada. Ele seguia a vida dele, batiam nele, inventavam a história dele, vendiam ele continuava a vida com o que ele tinha na mão. Será que não é isso que está faltando para você passar para o próximo nível agora?
Abandonar o lenga-lenga, o mimimi, que meu Deus me abandonou, que o Brasil que é ruim. Abandonar tudo isso e ser como José, de glória em glória, prosperando a cada dia, mesmo num lugar que não queria. Mesmo injustiçado, mesmo vendido, mesmo caluniado, porque depois nós vamos estudar amanhã. A esposa de Potifar vai caluniá-lo. José fez a parte dele. E apesar de ter tido uma boa infância ao lado do seu pai, da sua família, ele, aos 17 anos, passa por um trauma muito grande que é ser vendido. Mas não é vendido por qualquer coisa, não. Vendido para ser escravo. Mas daqui a pouco ele vai dar uma reviravolta. E o que diferencia o José menino, filhinho do papai, para o José governador, é o processo que ele passa. O processo tem um propósito. Repete comigo, o processo O processo tem um propósito. tem um propósito. Amanhã nós vamos nos aprofundar na história de José. Prepara teu coração. Vai ser fora do comum essa série José do Egito. Tem a ver com a tua vida. Talvez você esteja no meio dos processos difíceis. Talvez você esteja agora sem saber o que fazer. Escuta a série dessa semana. Eu quero te pedir agora para você compartilhar essa live com o máximo de pessoas. Pega agora esse link e manda para 7 pessoas que precisam estudar com você a série José do Egito essa semana. Dá um like no vídeo para que o YouTube veja que o vídeo é relevante e entregue para mais pessoas. E se você não é inscrito nesse canal, inscreva-se em nosso canal. Vale a pena. Vale a pena você estar inscrito nesse canal. Estamos chegando a 3 milhões de alunos e alunas inscritos. Vale a pena você estar com a gente. Eu quero fazer também um anúncio importante. Essa semana eu estou em Brasília. Alô, Brasília! Quinta-feira começa o Método Destiny aí em Brasília. Nós só temos mais 3 vagas. 3 vagas e acaba o Método Destiny. Então pode ser sua essa vaga. Clica aqui no link agora que a gente vai colocar do Método Destiny em Brasília. Quinta-feira eu já vou estar aí. 3 dias, manhã, tarde e noite, te tornando um especialista em princípios milenares. Se você quer realmente fugir de uma vida de escassez e perturbação e ter uma vida de paz e prosperidade, mesmo no meio desse mundo que jaz no maligno que a gente está, o Método Destiny é para você. Um método cientificamente comprovado e teologicamente para te levar para outro nível, tá bom? Te espero em Brasília, 11, 12 e 13 de maio, no Método Destiny. Mais um beijo para Manaus e Belém, obrigado por esse final de semana. Obrigado a todos os alunos e alunas do Café com Destino que nos assistiram hoje. Não deixa de assistir a palavra de ontem, todo domingo 10 horas da manhã tem palavra. E eu desejo para vocês paz e prosperidade até amanhã, às 7h57 da manhã.